Conhecida como a rainha do crime, Agatha Christie publicou cerca de 66 livros e 14 coleções de contos. Foi criadora de personagens memoráveis e tida até hoje como uma grande influenciadora da literatura. Teve até várias de suas obras adaptadas para o cinema, teatro e até videogame. É também reconhecida pelo Guinness Book como a escritora de ficção mais vendida de todos os tempos, vendendo mais de 2 bilhões de cópias de seus romances. Teve uma vida tão movimentada que também estava cheia de mistérios e reviravoltas, tanto quanto os personagens que criou. E relação conturbada com seu marido resultou em um misterioso desaparecimento. Esse é o Mundo Freak Confidencial sobre essa grande autora, popular até hoje, sua vida cercada de mistérios. Afinal, onde está Agatha Christie? Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Poirot e hoje temos um mistério para resolver até o final desse programa, pois uma participante desse episódio vai desaparecer e a gente vai tentar descobrir quem foi. E hoje a gente vai falar sobre a Agatha Christie, que a gente vai descobrir nesse podcast que era a Agatha triste, né? Porque muitas tristezas na vida dessa mulher. A gente vai comentar um pouco sobre o grande mistério de sua vida, os 11 dias que ela desapareceu. Ela é, claro, da sua vida e obra, muito importante aí pra cultura pop, pro entretenimento, pra literatura. E pra me ajudar temos aqui ela, a nossa queridíssima Jay Carrillo. O meu sonho de princesa é desaparecer por 11 dias. É desaparecer. Ah, o meu também! É você desaparecer. Sacanagem. Não, desculpa, eu te amo. Filho da puta, velho. É desaparecer por 11 dias e ficar num hotel da hora daquele, velho. É que a gente descobre aí que a classe média não sofre tanto quanto, né, diz que sofre, né? Isso é problemática, né? Temos aqui nossa queridíssima Gabi Laroca. Eu queria desaparecer pra sempre. Todo mundo vai repetir a mesma piada. Então tá bom. As coisas melhoram, querer desaparecer pra sempre não é saudável. Ai, oi, gente. Quem vai me irritar? Tem que ter a Gabi. Não pode desaparecer. A Jay fica no meu lugar, ela faz bem. Ela vai te mandar os mesmos áudios que ela me manda, assim, tipo... Olá, amiga, seu cachorro come coisas estranhas porque o meu comeu papel alumínio. Será que ele vai cagar? É isso que eu recebo. O cocô vai vir embrulhadinho, né? Já vai vir pro forno já. Eu não acredito nisso. Andrei, você tem 3 pessoas pra te irritar hoje, você não se preocupe. Ah, não, mas só uma pessoa me irrita aqui. E essa pessoa é quem? Não sei. Temos aqui nossa queridíssima Tupá Guerra. A gente vai falar da Agatha Christie. Anos que tô pra fazer essa piada. Ninguém nunca pensou nessa possibilidade, Tupá. Nunca pensou. Inclusive, não, essa piada foi passada pra mim pelo meu pai quando eu tava no ensino médio. Não, quando eu tava, sei lá. Quando eu comecei a ler Agatha Christie, meu pai já me passou essa piada, então eu preciso repassar caso algum ouvinte não tenha ouvido. Entendi, você precisa repassar pro próximo. É igual a maldição, né, dos 7 dias aqui. Isso, exatamente. E temos aqui uma convidada incrível, nossa queridíssima Michelle. Por favor, se apresente aí pro nosso ouvinte. Oi, gente, tudo bem? Eu queria ter uma gata pra chamar de Christie também, pra poder me referir a ela como a Agatha Christie, mas eu tenho 2 meninos, aí eu fui homenagear atores de terror. E obrigada por me convidarem pra falar da Agatha aqui com vocês. Já tem, sei lá, mais de 20 anos que eu leio essa mulher, então eu amo falar dela. Ela tá mais de 20 anos e não terminou ainda. Olha quanto livro essa mulher mandou, né?
É muito livro, né? Eu fiz uma lista de tudo que eu tenho dela pra não comprar repetido e mesmo assim já comprei, né? E vamos seguir a vida. Mas isso aí é quem é fã de obra, bicho. Quantos contos de Lovecraft eu tenho coletando aqui que é a mesma porcaria, né? Sempre, né? Edições repetidas são importantes. E galera, antes da gente começar aqui o papo, pra gente falar logo quem foi vida e obra dessa mulher incrível, né? Que nos agraciou com seu talento criminoso, diria eu. Por favor, prenda essa mulher. Eu queria apenas um anúnciozinho rapidinho, um recadinho rapidinho aí pra você. Muito obrigado pra todos vocês que escutam o podcast, pra vocês que estão sempre aí dando a sua audiência. E galera, siga a gente nas nossas redes sociais. Nós temos o @mundo_freak no Twitter. Temos o @mundofreak no Instagram, sempre com conteúdos irados aí pra vocês. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, mas temos diversos outros podcasts independentes na casa. E aliás, vocês já sabem, aconteceu comigo, agora é semanal. Então, se vocês gostaram da notícia, considere, cara, R$5 não dói no bolso de ninguém e vocês já ajudam um conteúdo independente super bacana aí que está sendo produzido para vocês. Além, é claro, de todo aqui da Casa Mundo Freak que a gente está sempre fazendo, experimentando. Vocês são o nosso laboratório para fazer coisas super legais que a gente está sempre querendo fazer. Beleza? Então vamos lá, né, gente? Vamos falar de Agatha Christie? A vida dessa mulher é muito interessante. A gente tem esse grande mistério, que em dado momento ela desaparece durante 11 dias e é um caos. Mas mesmo se a gente for tirar isso, né? Poxa, é muito legal você ver como funcionava o mercado literário de outra época, como é que era a cabeça das pessoas de outra época. Era tudo meio experimentação, talvez, né? E Agatha Christie, pra você que não sabe, ela é aí autora de diversos romances policiais de mistério, né? Com aquele tipo de subgênero que é Quem Matou? Quem Matou Death Rottman? Foi escrita a novela brasileira pela Agatha Christie. Não, mas esse tipo de mistério ela não inventou, mas ela popularizou, né? Então você tem o Assassinato do Expresso do Oriente, né? Talvez seja a obra que, assim, de título, né? É a que mais expressiva, mas ela teve diversas outras obras super expressivas, né? Que, enfim, estão aí pela cultura pop e com toda certeza inspirou muitos outros autores a fazer um gênero tão interessante quanto esse gênero policial de quem matou quem, né? Isso é muito interessante. Mas antes de qualquer coisa, né? Agatha Mary Clarissa Miller, ela era a terceira filha do casal Frederick Alva Miller, que era um cavalheiro rico, filho de comerciantes riquíssimos, né? E sua esposa, a Clarissa Margaret, que também é chamada de Clara Miller, né? E ela nasce em 15 de setembro de 1890. Ela pega o finzinho ali da Era Vitoriana. Então, 1890, bem o finalzinho da Era Vitoriana. A gente diz que a Era Vitoriana vai até a morte da Rainha Vitória. A Rainha Vitória morre na virada do século, então seria, né, bem esse final. Já é uma Inglaterra muito industrializada, já é uma Inglaterra com grandes inovações tecnológicas. A gente tem aquele momento das grandes feiras mundiais, onde se apresentavam as novas tecnologias e tinha toda uma empolgação de novidades mesmo. Eu falo isso porque eu acho que é interessante a gente pegar um pouquinho desse sentimento do século, né? Esse sentimento do final do século XIX, que é essa empolgação incrível com tudo que é moderno. E é uma época que a gente vai ter meio que a consolidação de vários tipos de romance, né? Então, a Agatha Christie nasce nesse momento e vai crescer ali numa Inglaterra que ainda é uma Inglaterra colonial, que ainda é uma Inglaterra, entre aspas, toda poderosa, mas que vai começar a ver, de certa forma, um certo declínio com o fim e com a morte da Rainha Elizabeth. Perfeito. Eu acho interessante essa época, né? Porque a gente tá muito próximo do século XX, mas ainda não é o século XX. Parece que tá parece uma época meio perdidona, né? Você tem coisas assim, fala, cara, isso tá muito parecido com coisas que a gente tem hoje em dia, só que ao mesmo tempo você fala, não, isso aqui parece fruto de uma época muito distante e tá uma parada meio de caminho. Eu gosto muito disso, né? Porque, quando a gente tá falando de gênero policial, é muito fácil a gente recair pro hoje, porque a polícia ainda existe, né? Crime existe, afinal de contas. A polícia ainda existe. A polícia ainda existe. Eu achei que você ia falar, o crime não compensa. Eu diria que não é tão verdade, dependendo da área do... Depende do crime. Depende do que você tá falando aqui, né? Mas não vamos incentivar crime aqui, não. Aqui é o podcast de família. A Agatha, ela nasce numa época, né? Autoras mulheres, elas tinham um grande preconceito no mercado. Ainda bem que isso acabou, né?
Ainda bem que não acontece mais, né? Exatamente. Mas antes da gente ir um pouquinho mais pra vida dessa mulher incrível, vamos falar um pouquinho sobre a obra dela. Michele, como você conheceu a Agatha Christie, que a gente vai comentar tanto aqui no podcast hoje? Bom, eu tenho sorte de ter pais leitores, né? Então sempre teve muito livro em casa. Tudo começou quando um dia eu tava limpando a estante, aí eu peguei o livro da Christiane F. e falei, olha, que legal esse livro desse cabelo vermelho. Mãe, eu vou ler esse livro. Aí ela falou, tá bom, né? Melhor ler do que não ler nada, né? Aí foi bom porque eu virei uma adulta careta com medo de drogas, né? Por causa de Christiane F. Mano, o Proerd da Michele foi Christiane F. O Proerd foi a Christiane F. Sei lá, quando veio a época de me mostrarem drogas, eu ficava, não, mas a Christiane F coçando a perna até sangrar depois que cheirou e tal, não quero, né? Enfim. Tudo isso pra dizer que, depois que eu li esse livro, eu quis ler mais coisas e tal, e eu lembro que, tipo, logo de cara, minha mãe me indicou a Agatha Christie. E aí eu peguei justamente o Assassinato no Expresso do Oriente. Uhum. E eu fiquei, uou, sei lá, eu tinha 11 anos, uma criança, né? Tipo, li aquilo, eu fiquei, uou, que negócio genial, essa mulher perfeita, ela criou uma coisa incrível, né? E aí eu comecei a ler todos da minha mãe que tinha em casa, li todos, e fiquei muito tempo sem ler nada dela. Até que, por causa do Leia Mulheres, a gente fez um encontro sobre o Assassinato do Expresso do Oriente e eu fiquei muito feliz de ser burra, porque eu esqueço completamente os livros. Eu não entendo nada, eu não pego nenhuma pista e eu sou sempre surpreendida, né, com os finais da Agatha. E eu me surpreendi de novo, adulta, com Assassinato do Expresso do Oriente. Aí eu falei, porra, que sensacional, esse livro é maravilhoso. E aqui estou eu, lendo Agatha Christie uma vez por ano, no mínimo. E vocês, como é que foram um pouco a descoberta de vocês de Agatha Christie? Eu sempre gostei muito de ler, né? Minha mãe, acho que assim, como a Michele falou, eu tive muita sorte de nascer em uma casa que pelo menos tinha uma pessoa leitora, que é minha mãe. Meu pai já não é mais assim um leitor tão comprometido, mas não precisa apontar as falhas dele no podcast, não é mesmo? Mas eu sempre gostei muito de ler e minha mãe também nunca teve muito isso de proibir ou não, sabe? Ela sempre deixava eu ler as coisas e depois a gente se virava. E eu tinha muito costume de ir na biblioteca da escola, sabe? E procurar coisas novas e diferentes. E eu lembro que eu peguei um livro da Agatha Christie, foi o primeiro dela que eu peguei, porque, era, sabe, nome famoso, todo mundo sempre falava. Eu falei, vou ler alguma coisa, né? Nem lembro quantos anos eu tinha. E eu peguei uma edição bem surrada de A Mão Misteriosa. Assim, tipo, faz muito tempo. Biblioteca eu peguei e eu li, só que eu não lembro muito bem, assim. Acho que eu li alguns outros dela e deixei de lado, sabe? E daí, alguns anos atrás, eu voltei a ler e comecei a reler tudo de novo, assim, pegando os clássicos e indo atrás de alguns outros também, muito influenciada também pelo Instagram, porque tem muita gente que produz conteúdo e fala bastante de Agatha Christie, me indicou muitos livros, então, pra retomar também, então foi mais ou menos isso. Pô, que massa. E você, Jay? Eu herdei o hábito da leitura da minha avó, né, que tinha uma biblioteca. E daí, ela lia muito Sidney Sheldon e aquela coleção do Sidney Sheldon, que não é o Sidney Sheldon, eu só fui descobrir depois de muito tempo, que são histórias de outras pessoas que escreveram, né, histórias de policiais, etc. Romances policiais, né? Só que, infelizmente, ao invés de eu ir pro lado pra descobrir a Agatha Christie, Edgar Allan Poe e essas coisas, eu peguei um livrinho que se chama O Solar Mal Assombrado, que era uma sátira de terror e de romances policiais. E daí eu gostei muito, e eu caí, tipo, direto em Stephen King depois. Então eu fui pro outro lado. Eu comecei a ler muito Stephen King e não parei mais. Daí, quando eu já tava um pouco mais velha, foi que falaram assim, poxa, você lia Sidney Sheldon, mas você não lia Agatha Christie? Eu falei assim, não, nunca li, vou pegar pra ler. Daí, sabe quando você pega aqueles livros pocket, sabe? Que tem muito da Agatha Christie? Uhum. Eu peguei um drink de cianureto e eu odiei aquele livro com todas as minhas forças. Porque é que, tipo, eu já tava um pouco mais velha e a história é de uma mulher que acaba sendo morta e ficam falando, ela teve uma gripezinha. Você sabe, quando uma mulher tem uma gripe, ela fica meio deprimida. Eu falei assim, que palhaçada é essa? O que eu tô lendo? O que essa mulher tá falando? Eu falei assim, eu não vou ler esse negócio. Eu fiquei muito frustrada, porque todo mundo falava bem, que tipo, ela é um marco, não sei o que. Não acredito. Daí mais pra frente, alguém jogou na minha mão e não sobrou nenhum. E cara, daí o bagulho foi assim, explodido. Eu acho esse livro genial, é um dos meus livros favoritos. Se, assim, a primeira pessoa falou assim, nunca li Agatha Christie, eu falo, vai ler, não restou nenhum, não sobrou nenhum, porque eu acho ele perfeito. Eu acho que eu li num dia, um livro de 500 páginas, ele é bem grande, ele é muito gostoso de ler, nunca acertei
um assassino da Agatha, não tem como, eu não consigo. Eu também não. Eu sempre acho que eu tô arrasando. Eu falo assim, nossa, gente, eu super sei quem... Daí no final eu falo, burra. Não sabia de nada. Exato. Ela é uma maestra mesmo. Ela lida muito bem com... Ela é uma contadora de histórias, né? Literalmente. Então foi assim. Primeiro eu odiei a Agatha Christie, que eu achei que ela tava sendo uma palhaça. E daí depois eu... e depois eu curti bastante. Fui pegando os livros certos. Justo. Já eu sou dessas que era fã de Sherlock Holmes. Mentira, eu ainda sou fã de Sherlock Holmes. Completamente alucinada por Sherlock Holmes. A minha mãe viajava muito a trabalho e ela me dava de presente. Tinha uma série, ela me dava às vezes de presente quando ela viajava um dos livros do Sherlock Holmes. Eu também sou filha de mãe leitora, né? Minha mãe tinha todo um esquema de ler pra mim de noite, todos os dias. E ainda rolava uma coisa do tipo... No fim da semana, minha mãe eu fazia um desenho sobre a história da semana, ou uma peça de teatro, ou algo do tipo. Então, tinha todo um rolê, assim, com literatura. E a Agatha Christie veio quando eu tava esgotando o Sherlock Holmes. Eu falei, eu preciso de mais romances policiais na minha vida. Eu preciso de romances policiais pra ver. Até hoje é um dos gêneros que eu mais gosto, de longe. Tanto pra livro, quanto pra filme, quanto pra série. Eu sou apaixonada. Nem sempre eu acerto também o criminoso. A Agatha Christie, eu demorei um pouco pra me relacionar mais com o estilo dela, porque eu tava muito acostumada com o Conan Doyle. E eu sei que muita gente fala mal do Conan Doyle porque diz que ele não dá as pistas direito. E a Agatha Christie dá as pistas direito. E o Conan Doyle não deixa você descobrir. Eu falo, mas tudo bem, eu gosto. Enfim. Que tem essa treta, né? Que pro ouvinte que não sabe, né? A ideia geral é que tem essa... Vamos dizer assim, uma demanda de certos leitores, que é o seguinte. Se você consegue, por pistas dadas pelo autor, chegar na mesma conclusão do detetive se você for muito inteligente. Quase como se fosse um grande jogo que você tá fazendo ali ao ler, né? E aí tem pessoas que não se importam muito com isso, né? Nesse sentido, pra não soar aquela coisa meio... o cara meio que escondeu a pista que fechava o caso pra só revelar no final, e isso seria meio injusto com o leitor que tá ali meio que se aproveitando daquela leitura, né? Daquele gênero em si, né? Aí tem meio que essa treta, né? Que alguns autores fariam melhor, outros pior e tal. Eu, particularmente, eu não sei se eu tenho essa preferência nesse sentido, porque eu realmente sou muito burro e eu acho que eu não vou conseguir de qualquer maneira, então é a mesma coisa pra mim. Eu também. Se o cara tá todas as pistas, eu vou errar de qualquer maneira, então foda-se. Eu sou a leitora burra, eu não pego as coisas, entendeu? Eu vou me divertindo, a jornada, ela é muito divertida pra mim, assim, eu curto, mas eu já meio que desisti, porque eu acho que eu não tenho paciência nem o intelecto necessário pra descobrir quem foi. Eu só conseguia no Scooby-Doo, que era praticamente o único NPC que abordava a turma no início do episódio. Então eu falava, provavelmente é o capitalista escroto querendo, sei lá, especulação imobiliária. Aí, enfim, né? E era. Porque é isso que pessoas que fazem especulação imobiliária são, vilãs, né? Exatamente. Mas então, pra mim também eu não sentia tanto um problema com isso. Eu, claro... Também me apaixonei pela Agatha Christie, também li loucamente. Se você me perguntar agora, tipo, como acontece tal história? Eu sou mais tipo a Michelle, assim, eu esqueço um pouco depois das histórias. Mesmo já tendo lido várias delas mais de uma vez. É que uma crítica muito comum desse gênero é justamente isso, né? Às vezes são autores que... É que a Agatha tá falando que isso acontece menos, assim. Mas quando são autores muito conhecidos por um gênero, muitas vezes as histórias vão se embaralhando toda, né? Lovecraft, por exemplo, bicho, ainda mais que os personagens é o mesmo personagem, né? É o cara esquisito, detetive ou é jornalista, mas é o mesmo cara, né? Tipo, então é difícil, né? Você vai lembrar geralmente... É o conto que tem aquele monstro. Mas qual dos contos? Qual o título? O título também é super genérico, né? Então é difícil mesmo, né? Imagino. Eu guardo raiva, eu guardo rancor, e daí eu lembro de cada história. Eu guardo. Eu, em geral, assim, eu tenho muita dificuldade de lembrar o nome da história. Quando você me fala o enredo da história, eu sei do que você tá falando. Uhum. Mas isso serve pra filme, série, livro, qualquer coisa do tipo, assim. 90% do tempo que alguém me falar, você viu tal filme? Eu vou falar, não sei. Aí como é a história? Eu sei. Mas o nome das coisas, eu não sei porque eu não decoro os nomes das coisas. E daí com a Agatha Christie é a mesma coisa. Mas assim, é isso. E daí teve a coisa importante, o meu pai era jornalista. Então, quando eu lembro a primeira vez, eu não sei por que me marcou tanto, eu achei a piada boa. Acho que foi isso. Que eu falei pra ele que eu tava começando a ler a Agatha Christie, eu tava no ensino fundamental ainda, tipo, 8ª série, 7ª série, sei lá. Eu era muito nerd, muito leitora. Eu fugia da aula pra ir pra biblioteca, os livros eram meus melhores amigos, eu era dessas. E daí eu falei pra ele falou, então você chegou na Agatha Christie, e me marcou muito, assim. Então ela tem um cantinho especial no meu coração, porque tem uma piada ruim associada. Entendi não, pô, mas é uma maneira, uma lembrança de afeto que você tem, né? Isso é importante também, né?
Porque isso vai marcar muito a época. E eu acho que literatura, principalmente, tem muito disso, né? Tem épocas da nossa vida, né? Tipo, Lovecraft pra mim é muito adolescente. É tipo aquela adolescência próximo da idade adulta, assim, né? Do tipo, eu tenho alguma bagagem, consigo interpretar algumas coisas, mas, sei lá, eu sou meio tosco com meus gostos. Então, vai ser Lovecraft, né? Tem essa coisa meio literatura, meio qualquer coisa. Mais cedo era Harry Potter, né? Aí mais tarde vai sendo outras coisas. Mas, bem ou mal, isso vai lembrar muito. A gente lembra com muito afeto desses momentos da nossa vida, né? Isso é importante também, né? Vai lembrar da época que eu, tipo, ia pra faculdade, que eu tinha pesadelo esquisito, né? Sim. Eu lembro que quando eu li O Cemitério de Stephen King, eu tava na 6ª série e eu só lia de manhã cedo antes de ir pra escola, porque eu tinha muito medo. Ele é meio gore, né? Ele é bem... Tem muita coisa que, tipo... Tem muita coisa. E daí eu não conseguia ler. Literalmente, né? Já viu It? Tem muitas palavras. Quanta palavra tem aquela porra daquele livro? Não tem uma imagem? Tem um monte de palavra difícil de entender, eles tinham que acabar com isso aí. Eu não tava achando a palavra. Um monte de palavra amontoada. Desculpa, explícito. É muito explícito e meio gore. Daí eu tinha medo. Então marcou bastante. Então, tipo, a gente carrega, né, com a gente. Não tem como. A Agatha Christie, por exemplo, tem raiva do primeiro livro que eu li. Não dá pra esquecer. A gente carrega 100%, assim. Agora, eu acho a Jay uma pessoa muito matutina, porque tudo que eu fazia antes de ir pra escola era dormir. Até uma certa idade, a minha mãe me carregava, me colocava, trocava de roupa e me carregava dormindo pra escola. Nossa porque senhora. era muito difícil me acordar, então. E você, Andrei? Eu não Eu não leio, eu não sei ler. Eu não sou alfabetizado. Vamos excluir o Andrei desse podcast, então. Ou seja, se ele nunca leu nada da Agatha Christie, a gente muta o microfone dele. Cara, literalmente eu nunca li um livro da Agatha Christie, mas... Eu nunca li um livro da Agatha Christie, mas eu tenho muita referência de adaptações, porque é muito famoso, gente. Pô, cara, quantos desenhos animados tem o episódio do assassinato no vagão de trem? Pô, isso é muito clássico, né? Tem os filmes, tem a parada toda, né? E não tem como. Mudou muito a cultura pop nesse sentido, né? Então, eu acho que mesmo quem não leu como eu, que é um estrupício, né? Um idiota. Não precisa, calma. Não, você não é idiota, não, Andrei, calma. Tem uma referência que vai além, que transcende a própria literatura. E, pô, eu acho isso muito mágico, né? Pô, imagina, se você ser conhecida por uma parada que toda vez que tem aquela referência, as pessoas vão lembrar de você. E já faz mais de século. Isso é muito maneiro, no meu ponto de vista, né? Mas aí a gente tem essa mulher que nasce ainda no século XIX. Isso. Eu tenho problemas com... É confuso. Só que ela faz a carreira dela meio que no início do século XX, né? Ela tem aquela coisa do tipo, queria escrever os livros, né? Não era a primeira coisa da carreira dela, né? Isso foi mais ou menos durante ela servindo na Primeira Guerra Mundial como enfermeira, né? Chegou a trabalhar em farmácia, né? Foi aí que ela ficou sabendo mais de venenos. Olha a utilidade. Então, pois é, tem gente que ela poderia se tornar assassina, resolveu ser uma novelista incrível, né? A ideia é que ela conhece o Archibald Christie, conhecido como Archie para os íntimos, né? Como nós. Ele era da artilharia real e piloto da Royal Flying Corps. E eles começaram o romance pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Eles se casam rapidinho quando ele é convocado. Ele já tem um filho ali naquele momento, né? Não em uma semana, porque afinal de contas seria uma gravidez super esquisita. Mas, né, ela é engravida ali naquela época. Ela tem o filho, mas, enfim. O cara consegue sobreviver, o Art, né? E eles acabam ficando juntos durante um tempo, né? A filha da Agatha Christie, ela é Rosalind. E também uma informação interessante é que o sobrenome dela vem do cara, né? Isso é até interessante no desenrolar da história, isso vai ter uma relevância aí pra gente, né? Como uma mulher da classe média alta na Inglaterra, né? O império que o sol não se põe, na época, ela tinha acesso a muitos lugares. Ela tinha acesso ao Egito, ela tinha acesso à Índia, porque o hobby do inglês nessa época era visitar o quintal deles, né? Que eram todas essas regiões, né? E eu acho que um pouco um misto de tudo, né? Dela conhecer muito desses lugares, vai adicionar muito essa bagagem cultural que ela vai ter para muitas vezes colocar ali nos próprios romances dela, né? Ela acaba sendo uma autora frustrada de início, né? Principalmente porque ela é rejeitada. E eu acho que isso é normal, gente. Todo autor de início de carreira, ele vai ser bastante rejeitado e tal. E aí ela acaba conhecendo o agente do vizinho dela, que já era um autor publicado. Ele se conhece e tal, e ele incentiva ela, pô, continua escrevendo aí, vamos ver o que acontece, né? Ela, inclusive, começa de início a colocar um pseudônimo masculino para ver se tem mais aceitação de mercado. E aí que ela escreve a primeira história dela, né? Que é a House of Beauty,
que ela escreve enquanto ela estava se recuperando de uma doença de cama, né? Que na verdade não era nem um livro, né? Era meio que um conto. É interessante que ela era dessas crianças, assim, conhecida por escrever desde pequena, fazia poema, fazia coisa desde de pequenininha, né? E ela aprendeu a ler relativamente cedo. Nessa época, em 1890, era comum já, especialmente mulheres do círculo social dela, era comum que as mulheres soubessem ler, não era uma coisa assim, nossa, uma mulher sabendo ler isso. Não, ela era relativamente comum que as mulheres soubessem ler, e a gente já tinha algumas mulheres escritoras, mas era isso, não era uma profissão muito... Não era uma profissão que dava muito dinheiro, não sei, hoje dá muito dinheiro, né? Assim, não, né? Então, a gente continua. Ah, pô, eu sou rico, não sabia não? Eu sou ricaço, pô, eu escrevi um livro, eu sou milionário. Inclusive, minha mãe me mandou uma foto de uma caneca esses dias que falava, me tornei professora pelo glamour e pelo dinheiro. Minha mãe falou, é por isso então que você virou professora? Eu falei, com certeza. Isso é bem verdade, assim. A gente tem, logo depois, o primeiro livro dela, né, que é Snow Upon the Desert. Mas nessa época ela ainda não escrevia muito sobre esse gênero policial, né? Ela vai escrever mais pra frente. Inclusive, nessa época, ela tinha 19 anos, ela é rejeitada por 6 editoras, né? Ela se casa, né? Tem esse trabalho aí. E foi a partir dessas experiências, né? Na Primeira Guerra, né? Trabalhando com farmácia, que ela criou o primeiro e mais famoso personagem dela. E em um dos livros que foram aceitos, né? Que é o Hercule Poirot. Que é aí o detetive das histórias da Agatha Christie, né? É o Sherlock Holmes que com um nome um pouquinho mais genérico, né? Eu gosto mais da Miss Maple, eu gosto mais dela. Eu gosto mais dos mistérios que ela resolve. O Poirot, eu acho ele meio chatão, meio travadão, sabe? Não gosto. Tipo, eu gosto das histórias, mas eu não me divirto tanto quanto a Miss Maple, porque tem uma evolução dela também. A gente vê ela envelhecer. Eu gosto disso. E porque, tipo, Sherlock Holmes, a gente não vê tanto isso. Poirot também não. Sherlock Holmes é só tipo, eu quero dar um fim no Sherlock Holmes, que eu não quero mais escrever Sherlock Holmes. É isso só que vem na minha cabeça. É a grande jornada do autor querendo matar o seu personagem, né? Tipo, ele não é que ele não envelhece porque o autor tá ali cuidando. Eu vejo, não sei, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu vejo um certo carinho da Agatha com a Miss Maple. Eu não sei se vocês acham. Eu ia falar exatamente que eu prefiro ela também. Eu gosto muito dele também, eu adoro. Eu gosto muito de gente chata na literatura, né? De certo. Não, sabe aquele personagem insuportável? Eu gosto muito de personagens insuportáveis, mas pra ser insuportável tem que ser direito. E ele, pra mim, é direito, insuportável, né? Mas as histórias com a Miss Marple eu acho que são mais fofinhas, não sei, mais conforto, né? Eu e a Jéssica, que já gravou aqui com vocês sobre Drácula recentemente, inclusive, né? A gente criou um desafio literário / conforto literário para esse ano e tinha justamente isso, de ler Agatha Christie, Sidney Sheldon, devia ter também, porque eu gosto muito dele. Stephen King e Anne Rice, né? E é bem isso, são histórias bizarras, esquisitas, mas que trazem conforto pra gente, né? Então, sei lá, quando eu tô triste, além de tentar ver filme de terror, eu vou ler um livro da Agatha Christie, né? Que eu sei que vai ter um conforto. E pensar numa velhinha inglesa fofinha, tomando chá e desvendando mistérios é a coisa mais fofa do mundo. Duas coisas a falar. Uma é que eu fiquei interessada e curiosa pra saber quais são os personagens insuportáveis da Michelle, tipo esses que ela não aguenta. Eu também. Tipo, daqueles assim que você tem vontade de pegar o livro e tacar pela janela, assim. E outra é que eu concordo muito, porque pra mim, a Agatha Christie me ajuda muito no sentido de conforto, de quando eu não tô conseguindo engatar em nenhuma leitura, sabe? Quando você tá... Sei lá, tem épocas que eu leio muito, tem épocas que eu não pego um livro por meses, assim. Acho que é comum, é normal, a gente trabalha, a gente faz um monte de coisa, mas toda vez que eu tô me sentindo assim, a Agatha Christie ajuda a retomar o hábito, sabe? Eu acho que os livros dela fazem a gente ficar entretido, por mais que a gente passe raiva um pouco, porque você não tem como saber quem é o assassino, tipo, você acha que você sabe quem é, e daí você não sabe quem é, então, tipo, no final ela meio que faz um leitor de otário. Ela faz. Porque você passa o livro inteiro pensando assim, eu sei exatamente o que tá acontecendo, você fala, não sei, não. É isso mesmo. Olá, você que está ouvindo esse podcast, vim aqui contar um negócio para você. Vem aí, Mundo Freak e Magicando ao vivo. É isso mesmo que você está ouvindo. Você pediu, você sonhou e o desejo veio.
estamos preparando a nova temporada de Freakouts. Eventos e encontro com os nossos ouvintes, parceiros e amigos. E para começar, a primeira edição será um Aconteceu Comigo especial, com leitura e relatos ao vivaço. Guarde na agenda, 15 de junho, quinta-feira, em São Paulo, capital. Breve, mais informações. O primeiro livro dela, né, é o misterioso caso de Styles, né, que conta a história do assassinato de uma herdeira rica. E depois disso, ela deslancha, né? O editor começa a pedir mais livros e por aí vai, aí ela começa a construir um pouco da sua carreira, né? E a partir daí, final feliz, né? Uma autora conseguiu ser publicada, mas eu não sei, desculpa, gente, eu não sou Agatha Christie, não vou saber construir um mistério decente aqui pra vocês. Mas a ideia é que em 1926, cara, foi um ano e tanto pra nossa queridíssima Agatha. Nossa Agatha. E que a ideia é que foi um ano bastante decisivo nas suas definições, tanto profissionais quanto pessoais, né? No início do ano, a mãe da Agatha falece. Ela já tinha meio que uma experiência bastante traumática com o falecimento do pai aos 11 anos, né? Que ela até fala que foi um momento de transição pra fase adulta dela com 11 anos, né? Depois que isso acontece. E aí que tá. A mãe dela adoece, né? Com um surto de bronquite. E aí, temos o quê? Temos o homem. O macho. O macho. Homem fazendo omisse. Homem fazendo omisse. Art Christie, que tava na Espanha quando a mãe adoece, né? A mãe da Agatha. Que também tava na Espanha. E como Art odiava, abre aspas, doenças, mortes e problemas, quem gosta também, né? Mas enfim, eu entendi o ponto aqui. Ele cai fora e vai pra Londres, né? Deixando a Agatha pra lidar com a morte da mãe. E ele simplesmente esquece da mulher dele lá, cuidando da mãe. A mãe acaba morrendo, né? E foi um período bastante sombrio, assim, pra Agatha, né? Porque ela se sentiu bastante desassistida. Não apenas no quesito, poxa, toda a questão de assistência que ela precisava de ajuda naquele momento delicado, como também de afeto, né? Porque o cara simplesmente esquece da mulher, não manda carta, não fala nada e deixa a mulher lá, né? Sozinha, né? Então, ela acabou ficando muito fisicamente e emocionalmente bastante esgotada, né? E é muito citado um termo aqui do tal colapso nervoso, né? E aí eu não sei, eu entendo que existe uma... Óbvio, né? Pessoas sofrem e têm traumas, e quando muita coisa acontece, a pessoa surta, isso é normal, né? Isso não é algo que deixou de acontecer e não é algo que nunca aconteceu antes, né? Isso é meio que normal. Mas eu sinto que quando a gente tem um pouco desses termos, assim, né? Como é que eu acabei de falar aqui? Colapso nervoso? É, colapso nervoso. Eu sinto que existe uma questão aqui por ela ser uma mulher. Vocês sentem isso também ou não? Ou será que eu tô viajando? Porque, tipo assim, é claro que deve ter sido duro pra caralho, né? Pô, tipo, o marido abandonar ela dessa maneira, ou a mãe dela morrendo, adoecendo dessa maneira, é óbvio que isso vai mexer com a pessoa, né? Mas eu sinto que tá sempre muito sugestionado que a partir daqui, a Agatha sempre tá no limiar de ser a mulher doida. Uhum. Né? Que vai endoidar. Eu ia falar que a mulher é sempre a doida, é sempre a histeria, o maldito Freud e aquela coisa toda, né? Mas é isso, tipo, se você for ver aquele caso da... Gente, aquela artista, esqueci o nome dela, que era amante do Rodin. A Camille Claudel? Camille Claudel, isso. É que tem os dois filmes com a Isabela Adjani e eu confundo, a DLH e a Camille Claudel. De quem que vocês estão falando? Ela era uma escultora super foda, assim, que ela era amante do Rodin. Só que assim, ela que ficou internada num hospital psiquiátrico pelo resto da vida, sem poder ver ninguém. A família esqueceu ela lá e o cara ainda pegou obras dela e tomou pra si, né? Então é isso, né? Essa é a história das mulheres. Mundo sendo mundo. Exatamente, desde sempre, né? Então, é mais do que comum isso, né? E da Agatha também, né? Tipo, quem que ia... Hoje em dia, né, os caras largam as mulheres que estão doentes, né? Imagina naquela época que as coisas eram bem menos discutidas, né? Então, homem fazendo coisa de homem. E assim, né, a impressão que eu tenho também é isso, tipo, ela é a mulher à beira de uma crise de nervos, né? Ela tá sempre ali no coisa. Sendo que a ação, eu acho super de boa as ações que ela tomou, assim. Pra mim, ela não teve nenhuma ação completamente, meu Deus, a pessoa está completamente surtada e jamais recuperou do baque do marido dela ter abandonado ela. E assim, só pra, né, porque a gente acabou não comentando. Ela fica lá na Espanha com a mãe dela, o marido dela vai embora, acha uma amante e vira pra ela e fala, então, tô apaixonado por outro, vamos terminar? E é importante saber que eles eram ingleses, o que significa que o divórcio já existia nos anos 20, né? Porque se fosse brasileira, não tinha isso de terminar. Talvez ele tivesse até feito outra coisa. Enfim. Aí,
Eles tentam ainda voltar e ficar um tempo. O que ela descreve, né? Eu achei muito bom a descrição dela, que ela descreve que essa volta foi um erro. Um período de tristeza, miséria e desgosto. Parece que foi ótimo, né? Tentar reconciliar aí com o marido. E eu acho interessante que foi nesse período, inclusive, antes dessa reconciliação, inclusive, que ela tem meio que um grande sucesso profissional, né? Porque a volta do Poirot, em uma das obras em 26, né? Que é o assassinato de Roger Ackroyd, que é lançado nessa época, inclusive, né? Só queria salientar isso com um paralelo da situação profissional dela, que tava indo de vento em popa, né? Sorte no profissional, né? Mas há no amor, né? Como diz o clichê, né? E daí o cara não teve nem a coragem de efetivamente terminar com ela, né? Um dia ela tava fora de casa, ele arrumou a mala e quando ela chegou em casa não tinha ninguém. Yay! Olha aí, que maravilha. E ele foi ficar com a amante. Li recentemente a biografia da Shirley Jackson, ela é das minhas escritoras preferidas, né? E é isso, ela também era louca, doida, que tinha que cuidar da carreira dela de escritora, cuidar de 4 filhos, de um monte de bicho, da casa, lidar com o ciúme do marido, porque ele tinha muito ciúme do sucesso profissional dela, né? Aquele monte de amante que ele tinha das alunas dele, ainda tinha relação de poder e enfim, e é isso, né? A Shirley Jackson demorou muito para chegar aqui no Brasil mesmo, né? A Agatha Christie, felizmente, a gente vê no sebo, vem em livraria, sempre teve aí, né? Mas a Shirley Jackson demorou muito tempo para chegar, assim, no grande conhecimento do público brasileiro, pelo menos, né? Então, é triste isso, os homens fazendo as mancadas e não deixando as mulheres publicar os negócios em paz. E não só isso, né? Que é o que eu tenho enfrentado com ficção científica e mulheres que escreveram ficção científica. Eu tava falando que, tipo, a Anne McFray e a C.J. Cherryh, que elas escreveram muito. Tipo, umas ficções científicas pesadíssimas. Vários livros, não tem uma tradução no Brasil. Não chegou aqui. Essas mulheres, elas foram premiadas. Elas são, tipo, elas despontaram. Elas fazem parte da história da ficção científica e elas não vêm. Tipo, estão aí, ó, basicamente batendo punheta no Asimov, que só tem coisa do Asimov publicado. Mas não tem essas mulheres, sabe? Então eu fico, caramba, gente, parece que, tipo, o terror, o horror, a ficção científica só é dominado por certos nomes e acabou, não se traduz mais, sabe? Então, tipo, é isso, né? Parece que as mulheres, elas são marginalizadas pelo resto da vida. Eu posso contar um pequeno perrengue que eu já passei na minha vida de literatura? Claro. Por favor. Uma vez eu fui num clube de leitura X, e aí no final me perguntaram se a gente queria falar alguma coisa, eu fui chamar as pessoas pra ir no Leia Mulheres, né? Era o nosso primeiro ano ainda, né? E aí eu falei, gente, quem quiser participar, tal, né? Aí um cara veio falar comigo depois, então, legal esse seu clubinho, mas eu não vou não, porque eu não leio literatura feminina. Aí eu, o que você lê? Calma aí, o que é, desculpa, o que seria literatura feminina? O que significa? Não, já chego nisso porque eu tenho vontade de enfiar uma caneta no meu olho e outra no meu ouvido quando eu escuto isso, né? Eu brigo muito no Twitter por causa disso, mas enfim. E aí eu falei pra ele, o que você lê? Ele, terror e ficção científica. Eu falei, tá bom, meu querido, você já leu Frankenstein? Foi uma mulher que escreveu. Você já leu Octavia Butler? Você já leu Ursula Le Guin? E comecei a falar, né? Eu falei assim, inclusive quem escreve coisa feminina, como você tá dizendo, de uma forma pejorativa, é um homem, Nicholas Sparks. Aí o cara deu uma bugada, ficou olhando pra mim, virou as costas e foi embora, né? Então, essa é uma grande treta, né? Que as pessoas acham que mulher só escreve um gênero, né? E, tipo, no Leia Mulheres teve um ano que a gente leu Agatha Christie, aí a gente foi ler Angélica Freitas pra mostrar que mulher escreve literatura de poema, de terror, disso, daquilo, né? Então, por favor, né? Deixa a mulher escrever dos crimes dela em paz. E assim, tem mais de 100 anos do nascimento da Agatha Christie sofrendo os preconceitos na publicação, né, mano? Um brother de hoje. Mano. Cara, é um negócio que é beira a revolta, assim. Por que as pessoas são desse jeito, né? Mas é que nem o Frankenstein. Todo mundo sabe que é o Frankenstein, mas muita gente não conhece a Mary Shelley, não sabe que ela escreveu outras coisas, bizarríssimas também, né? E que ela foi não foi a criadora da ficção científica, mas ela que popularizou o bagulho, né? E foda-se. É a partir dela, né? E fora que quando você vai mais pra trás, que eu não sabia, tipo, quando eu fui mexer mesmo com ficção científica, eu ia começar a partir de Mary Shelley. Mas daí, foi caindo coisa na minha mão, tem a Mary Cavendish em 1600, cara. É outra mulher que tava escrevendo ficção científica. Como assim? Existia mulher em 1600? Olha só. Pra
Pra você ver! Acredite se quiser. Pra você ver. E daí não, é só tipo os pais da ficção científica. Eu tô falando da ficção científica porque é o que eu trabalho. Mas se você vai pro terror, ou então tipo quando você vai pras irmãs Bronte, sabe? Que escreviam umas coisas pesadíssimas em forma de romance. Aquilo pra mim é gótico, não é romance, é gótico, não tem como. E elas, não, é só um romance, qualquer coisa. Aí eu fico, gente, não é possível. Não, e antes, quem criou o gótico também foi a Anne Radcliffe, né? E ninguém fala dela. E o bagulho tá em domínio público e tem uma editora publicando ela. Vocês estão falando de diversos exemplos que existem naturalmente, né? Mas também é um mercado que ele só é incentivado pra um gênero só também, né? E tem esses preconceitos, então eu também acho que é comum também mulheres se afastando do mercado e aí criando esses vácuos, né? Que vai gerando os caras, às vezes, nadando de braçada nessa parada. Então, de 10 caras que escrevem, vai ter 2, 3 que vai escrever, né? Que vai, às vezes, chamar mais atenção com mais frequência, mas o volume não acaba suprindo também, né? Eu lembrei de uma coisa. Milhões de pesquisas feitas sempre tem muito mais mulheres leitoras do que homens. Perfeito. Então, por que os homens são mais escritores, né? E, de novo, eu vou citar o Leia Mulheres porque é a minha vivência, né? Mas homem não vai nos nossos encontros. 1, 2, 3... Não que se faça tanta questão também. Sacanagem. Só me arrependo. Então, se é pra ir... Quando algum homem me pergunta, eu posso ir? Eu falo, claro que você pode, desde que você não fale merda, porque eu não tenho mais paciência. Porque eu já ouvi muita insalubridade de homem não ler mulheres. Mas, enfim, é isso que eu tô querendo dizer. A mulher que lê, a mulher que produz, mas os homens estão sempre no destaque. Na Flip, nas feiras, na Bienal, é sempre um homem branco lá, grande escritor. É muito parecido com quando a gente fala de cinema de horror. Que as pessoas acham que mulheres não assistem cinema de horror. E quando você vai ver as audiências, tem alguns subgêneros que são muito mais consumidos por mulheres do que por homens. E existe esse, entre muitas aspas, apagamento, essa ideia de que mulheres, elas não consomem, elas não escrevem, elas não fazem filmes, entendeu? É sempre assim. E daí quando você vai olhar os números na prática, você mostra que nós somos, em grande maioria, as maiores leitoras, as que mais assistem, as que mais consomem. E ainda assim o mercado, pensando até de um ponto de vista mercadológico, não é voltado pra nós, assim. Então, tipo, a gente vê que o problema é uma estrutura fudida. Exato, e as mulheres no terror são sempre sexualizadas, né? A gostosona tatuada, de roupa curta, apertada, segurando um DVD, né? E é muito foda. Eu lembro, tipo, várias vezes falam pra mim, mas você começou a gostar de terror por causa de namorado? Gente, pelo amor de Deus, foi minha mãe que me botou pra assistir. Tadinha da Michelle, meu. Ai, amiga, eu já passei muita insalubridade na minha vida enquanto fã de terror, enfim. Inclusive, o rolê de terror é um bagulho que eu abandonei completamente. Eu simplesmente perdi a paciência. Eu escrevo, tipo, eu tenho o blog, o 365 com o Kelps, com a Tati, com a Jéssica e com o Alexandre. É meu grande amor, amo falar de terror com eles, mas assim, chega. Eu não tenho mais saúde mental pra isso. Pô, e é óbvio, pô. Quem é que vai produzir num cenário hostil desse jeito, né? Aí fica aquela bola de neve, né? Racista, gordofóbico, homofóbico, só o rolê errado. Ô, André, eu só ia perguntar pra você se a Michelle pode falar o que é o Leia Mulheres, né? Porque ela tá falando Leia Mulheres, eu não acho que, tipo, pode cair a ficha pra quem tá ouvindo. É que eu acho que o nome, ele já é bem on point, né? Mas fale, Michelle, é claro, é óbvio, né? Está tratando como se todo mundo conhecesse. As pessoas perguntam o que é o Leia Mulheres e já me perguntaram se a gente lia homens também com alma feminina. Então, alguns autores entram em contato comigo, eu posso te mandar meu livro? Eu falo, olha, cara, eu dou preferência às mulheres, né, por causa do meu trabalho e tal. Mas eu tenho alma feminina, eu entendo de mulheres. Aí eu fico, meu querido, nem eu entendo, imagina você, né? Mas enfim, Leia Mulheres começou como um clube de leitura aqui em São Paulo, na falecida Blux, que tinha ali no Shopping Frei Caneca. A gente se encontra desde 2015, todo mês, para discutir alguma obra escrita por mulher. E atualmente a gente já está no Brasil inteiro. Pessoal, a gente foi chamando amigas de outros estados. Aí, de repente, moças de outras cidades aleatórias começaram a mandar mensagem pra gente. E aí, felizmente, começamos a levar para fora do Brasil, porque brasileiro é igual barata, a gente tá em todos os cantos, né? Então, a gente tá em Singapura, tá na Alemanha, tá na Suíça, tá em Portugal e vamos, né, ficando em tudo, porque é isso que a brasileiro faz, né? E é isso, gente, 8 anos de clube aí, lendo mulheres e fazendo os nossos rolês aí. Pô, que legal. Onde é que o pessoal acessa? Então, o nosso site está em construção, www.leiamulheres.com.br, porém, lá tem uma lista de todas as cidades que a gente tá, com os links de cada cidade, né?
E também Instagram, _Leia Mulheres, que a gente posta... Mas é tipo o grupo de WhatsApp que vocês se reúnem, que avisam, como é que funciona? Então, como a gente tá em mais de 100 cidades, agora cada cidade faz seu rolê, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Leia Mulheres SP no Instagram, e se a pessoa quiser entrar no grupo de WhatsApp, é só mandar mensagem lá que eu coloco a pessoa e tal, mas cada cidade tem sua movimentação. Eu sou coordenadora de tudo, mas cada um faz o que quiser, sabe? E, gente, apesar Com das respeito. brincadeiras, homens são bem-vindos, tá? É só vocês não serem babaca, né, caralho? Como todo... Exato. Inclusive, eu falo, homens, por favor, vão e ouçam o que mulheres têm a dizer pra vocês não serem idiotas, né? Sim, é importante, é importante. Mas tem uns moços que estão indo recentemente e tá sendo bem legal, que eles ficam olhando meio chocados umas coisas que a gente fala, né? Tipo, é assim que funciona, a gente é assim, meu amigo, né? Voltando um pouco, assim, nessa questão de como as coisas são, né, feitas muito pra homens, eu só descobri que eu gostava de ficção científica depois de adulta. E eu gostava há muitos anos de ficção científica. Mas eu achava, porque, tipo, eu achava que ficção científica era, tipo, Predador. E eu não gosto de Predador. Eu gosto muito de Jornada nas Estrelas. Ué, que aleatório. Por que exatamente Predador? Porque eu achava que ficção científica era sempre, tipo, obscuro, meio terror no espaço, e sangue, vísceras. Eu não curto isso. Eu gosto de Jornada nas Estrelas. Eu gosto de ficção científica, mas eu não gosto de coisa agora. Mas Jornada nas Estrelas é ficção científica. Não, sacanagem. Eu não vou traçar discussões aí. Não entendi. Pior que muito. E daí eu comecei a assistir várias outras ficções científicas e ler ficção científica que eu não fazia ideia que era. Uhum. Porque pra mim era muito um clube de hominho, assim. E, tipo, tem uma mina seminua e é isso aí. E eu tinha muita preguiça de ficção científica. E só um outro detalhe que eu lembrei, que tem um seriado no Netflix chamado O Mundo de Acordo com Philomena Clank. Clank. Muito bom, por sinal, te recomendo. E tem um episódio, um momento, é tipo um documentário da história da humanidade, totalmente sem noção. É que tem um momento que ela fala, e nesse momento a humanidade descobriu um novo tipo de homem, as mulheres. Aí ela fala, na verdade, as mulheres sempre fizeram parte da história. Oh, meu Deus! É genial. Mas é muito isso, assim, é a impressão que dá, às vezes, quando o pessoal descobre que tem autora produzindo coisa de qualidade há muitos anos, é essa impressão que me dá, assim, tipo... E, de repente, as pessoas descobriram um outro tipo de homem. As mulheres. É tipo, caraca, tinham mulheres aqui o tempo todo e a gente não reparou. Porque é isso, né? A Agatha Christie, ela produz livro... Gente, 26. É tipo, tem livro dela há mais de 100 anos que ela produzia coisas. E ainda tem gente que acha impressionante. Não, mas mulher gosta de coisa policial. Não, mas mulher gosta de... terror, não, mas mulher... Sempre, nunca, gente, se não tiver vestidos e outras coisas, e nada contra, porque eu adoro também, mas daí, teoricamente, mulher não pode gostar, né? E eu sinto, voltando um pouco à parte da doida, né, que é o estereótipo que a Agatha Christie acaba entrando um pouco, mais ou menos, é essa ideia, né, do tipo, a partir do momento, ela perdeu o marido, então ela perdeu a razão, porque como ela vai sobreviver no mundo sem o marido? Como se, né, o Andrei falou, ela tava ali, topo da carreira, é óbvio que é estressante, é óbvio que é dolorido, é óbvio que tudo isso. Mas não é o que vai se passar logo depois do momento que ela chega em casa nesse dia, em 1926, e o Charlie tinha desaparecido, de acordo com ele, convidado para passar o fim de semana com os amigos, vai ajudar muito a peixa dele, né? E você basicamente exclui a história dela, que é tipo, a mãe dela acabou de falecer, ela já tem o histórico do pai ter falecido de uma forma para ela que foi traumatizante, você apaga a história de vida dela, e é só a partir do momento que ela perde o marido que ela entra em colapso nervoso. Eu tenho vontade de pegar essas publicações que tinham na época e, sei lá, ter um colapso nervoso, mas na cara de alguém, porque não faz o menor sentido isso, sabe? Tipo, você exclui toda uma linha de história, de vida, pra só se focar na misoginia, sabe? De dezembro, nosso não tão querido Archie pega suas coisas e vai embora, e nossa querida Agatha Christie chega em casa, constatando aquela realidade, aquela dura, fria e árida realidade que está a acontecer. E é então que no dia 4 de dezembro, no dia seguinte, Agatha desaparece.
Seu carro é encontrado às margens de um lago próximo à casa da amante do marido, com o capô levantado e as luzes acesas. Dentro do seu carro foram achados apenas seu casaco de pele, a mala com seus pertences e uma carteira de motorista vencida. Onde está Agatha Christie? E aí tem a parte mais divertida dessa história. Porque a Inglaterra, ela falece nesse momento. Ela entra em colapso. Né? A Inglaterra, nesse momento, vivia apenas de... Do que é? Eu não sei o que a Inglaterra vive, gente. Desculpa. Aquela comida horrorosa que eles comem. Ah, tá. Achei que você ia perguntar como que a Inglaterra... O país, eu ia falar que eles vivem explorando os outros. Mas... de colônias. Vivem de colônias. Roubando coisas pro Museu Britânico. De sugar países. Mas fora isso, de peixe frito sem tempero com batata frita. Pô, aí eu gostei. Esses caras aí tem alguma personalidade. Pouca, mas tem alguma. Batata frita me ganhou. Ouviu a parte do sem tempero? Não, mas a batata frita, o sal é fácil de encontrar. Isso aí tá tranquilo. É porque você não viu o meu coleguinha virando pra mim, me vendo colocar sal na batata... Me vendo colocar sal, falando... Por que você tá colocando sal nisso? Sal é para tal comida específica. Eu falei, não. Ah, não é possível. Não, essa galera... Não, desculpa, gente. Inglês é mau caráter mesmo. Isso aí é agora... A gente tem agora sacramentado. Não é pela exploração. Não é por ter roubado praticamente o Egito inteiro, colocado dentro de um barco. Só não colocou a pirâmide porque não cabia. É agora por causa do sal. O sal agora, isso aí é mau caratismo puro e simples. Não é possível. Mas a ideia é que o desaparecimento da Agatha se tornou, cara, um frisson nacional. E a gente tá falando aqui, gente, de mais de 500 policiais deslocados por 4 condados, todos eles procurando. Foi colocado mais de 100 libras de informações para qualquer pessoa que soubesse de algo para informar a polícia. Mais de 15 mil voluntários. Colegas escritores, inclusive o Sir Arthur Conan Doyle e Dorothy Alice Sayers, que inclusive vasculharam mundos e fundos, cara, vasculharam, mergulhadores vasculharam o rio, todo mundo querendo saber se mataram a mulher. Dragaram a porra. Eles dragaram o lago. Eles, tiraram a água do lago todo. Cadê essa mulher? Rasparam o fundo do lago pra ver. Cara, é tipo Agatha Christie prevendo Shakira, né? Escrever uma música e ganhar muito dinheiro ou fazer parecer que o seu marido e amante te mataram. E aí, que 11 dias depois, nós temos uma camareira em um hotel, um resort de luxo. E a gente tinha uma hóspede chamada Mrs. Teresa Neal, que é o nome da amante de arte. E aí a camareira olha assim a pessoa, sabe dá aquela olhadinha de sojo lá e fala, eu acho que eu conheço essa fuça aí eu conheço, hein? Talvez por estar estampado em todos os jornais de toda a Inglaterra. Aí fala com 2 músicos que estavam ali, meio que tocavam ali no rolê de restaurante, ali na questão toda. E fala, cara, aquela mulher não é Agatha Christie, não. A Agatha Christie deu de Wolverine, de caolho, né? No bar sem nome lá, né? Aquele não é o Wolverine? Eu falei, não, a gente sabe que é, né? Mas a gente não vai lá falar que é o contrário, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas a ideia geral é que um dos músicos, o tal do Sr. Tapping, ele acabou denunciando, vamos dizer assim, fazendo... Não sei se é denúncia, não é denúncia, né? A mulher não tá falando nada de errado, aparentemente, né? Mas... Deu com a língua nos dentes. Deu com a língua nos dentes para as autoridades. E a senhora Miss Teresa Neal era, na verdade, tira ali a máscara, o especulador imobiliário do começo do episódio de Scooby-Doo. Não. Agatha Christie, ela mesmo, em nome, vestes e sua sapiência indomável. E aí temos aí o fim do mistério do desaparecimento de Agatha Christie. E é muito interessante, porque a Agatha Christie, cara, ela só vai morrer em 76. A gente tá falando aqui de 1926. Ela só vai morrer 50 anos depois, mas ela nunca fala sobre essa história. Então, existe todo um gênero especulativo de tabloides, que é o que uma das coisas além de roubar artefatos de outras nações é tabloide, uma imprensa marrom. Isso aí o inglês sabe fazer. Eles inventaram essa parada, né? Eles literalmente inventaram essa parada. E, cara, até hoje sempre é motivo de especulação o porquê que essa mulher desapareceu durante esses 11 dias. E aí você tem diversas teorias, né? Uma mais doida que a outra. Eu gosto da de que ela foi abduzida. Mentira. Não tem essa, infelizmente, mas deveria ter. Se fosse nos Estados Unidos, com certeza ia ter. Ela foi abduzida por um hotel de luxo, é isso? Quem não queria, né? Quem não queria? Mas sabe qual é o detalhezinho? O detalhezinho que eu gosto dela é o nome que ela deu no hotel pra quando ela foi lá se hospedar. O sobrenome dela é o mesmo sobrenome da amante do marido. Daí ela fala, eu
Eu esqueci do meu nome. O jeito que ela deixa o carro, né? Assim, as pistas que ela deixa, o carro com a luz acesa, do lado da casa da amante, é tudo muito bom. E assim, pro ouvinte ter uma ideia, a Agatha Christie nessa época estava com 36 anos. Então era essa a idade que a Agatha Christie tinha quando ela fez esse pequeno rolê da vida. E eu acho muito bom ela jamais falar sobre o assunto. É tipo, não. É a melhor vingança da história. Acabou. Ela se vingou gostoso. Nossa, maravilhosa. Eu tô com 36 anos, eu acho que tá na hora de eu fazer esse rolê também. Tá na hora de ir pro resort. Eu preciso de um marido. Tá na hora de dar uma de Agatha Christie. É isso aí. Todo... Nossa, preciso muito. De Agatha triste, no caso. Brincadeira, Michelle. Ai, amiga, triste eu já sou, né? Depois de 4 anos no Brasil, né? E gata também, para de graça. Isso. Ah, obrigada. Mas aí a gente tem diversos autores, biógrafos, né, tabloides, jornalistas, né, que vão enveredar um pouco nessa área para tentar explicar esse sumiço de 11 dias, né. O primeiro relevante, a gente tem aí o The World of Agatha Christie, que é um livro de Martin Fido, publicado em 99, que é um biógrafo, né, que ele fala que o que teria acontecido é que na noite em que a Agatha saiu, ela escreveria uma carta para Carlo Fischer, o seu secretário, pedindo o cancelamento de reservas de hospedagem em Yorkshire, que era o lugar inicial que ela iria, não pro resort de luxo. Em teoria, ela mudou o trajeto. Mas não apenas isso, ela teria escrito uma carta pro ex dela, o Art, né, que teria queimado a carta. Fido, que é o autor, né, o biógrafo, né, ele fala também que no sábado de manhã, antes da descoberta do carro abandonado, a Agatha enviou outra carta para o Campbell Christie, que é o irmão de Art, dizendo que estava indo para Yorkshire. Ele recebe a carta na segunda-feira, mas em teoria ela teria sido perdida antes que ele pudesse lê-la. O biógrafo ele pensa o seguinte: obviamente que naquela carta poderia ter o resultado da descoberta da Agatha antes que o público soubesse do seu desaparecimento, né? Só que não foi isso que aconteceu. O autor também afirma que a Agatha pegou o trem de Londres para Harrogate, cerca de 300 quilômetros de distância, ou aproximadamente umas 3 horas de viagem do norte de Londres, né? Foi o trajeto que ela teria feito, né? Enfim, é mais sobre isso, né? Existem certos diagnósticos que são atribuídos a ela durante essa época, como uma falta de memória, né? Mas esse tipo de opinião é muito dividida, né? Porque alguns vão atribuir a ela um certo surto psicótico pela perda do marido. O que, assim, gente, eu acho que, assim, uma pessoa que perde a memória e fica completamente, ela vai andar a ermo na estrada. Ela não vai se colocar no hotel de luxo. Isso pra mim não faz muito sentido. É o surto psicótico mais conveniente da história, né? É que daí, essa ideia de surto psicótico, sabe? De que ela teve um colapso nervoso porque o marido largou dela, entra muito naquilo que a Michelle tava falando e que daí a gente começou a conversar sobre. A mulher é sempre a louca. E a mulher que daí é abandonada, ou a mulher... Sempre assim, é o estereótipo que a gente vê. A mulher que é abandonada, a mulher que tem a maternidade negada, ou a mulher que não encontra um parceiro, né? Porque a gente tem que pensar na lógica da heterossexual, são loucas. E é exatamente essa teoria o que ela faz. Assim, então ela foi trocada, né? Como se uma mulher fosse trocada que nem pneu, né? Mas tudo bem. O marido largou dela, ela surtou, entendeu? E não que tipo, porra, a mulher é um gênio, gente. Ela era um gênio, ela fazia isso pra sobreviver, pra ganhar vida. Ela é uma das maiores autoras. Dá pra ver que ela tramou tudo que ela quis, entendeu? E ela tava num momento frágil, exausta, vivendo um luto que não é um processo fácil, não é um processo tranquilo. Então, tipo... E até porque usar o nome da amante é de uma frieza de quem, tipo assim, pode ter ficado impactada, chateada, triste, mas que não é alguém que, por exemplo, tá se afastando completamente de um trauma. A pessoa tá ironizando, ela tá meio satirizando a questão toda, né? Exatamente. Eu acho que também foi uma maneira dela lidar com a situação, sabe? Tipo, já tá acontecendo tanta coisa, já estava sendo taxada de louca, por que não se aproveitar disso e fazer disso o comeback dela, entendeu? Tipo, olha, galera, é o seguinte, vocês estão achando que eu tô doida? Então eu vou ser doida mesmo, mas vai ter as minhas nuances e vai ser do jeito que eu quero. Ela se apropria da história dela, entendeu? Ela que vai contar aquela história então, agora. Já que eu sou doida, eu vou ser doida mesmo. Ninguém me segura nessa porra. Foi mais ou menos isso que ela fez, né? Mas com elegância. Pra mim, ela é tipo
a bisavó da Courtney Love, que falaram tanta merda dela que ela começou a fazer tudo aquilo mesmo. Eu sou louca, surtada e pronto. Total. Eu insisto também na minha questão com a Shakira, que eu acho que é a coisa de... Faz muito sentido. A Shakira fez uma música, a Agatha Christie fez um mistério. Um mistério policial. Só que aqui, a América Latina, o negócio é mais embaixo, né? Que a gente é mais esquentado. Então foi melhor da Shakira. Com certeza, mas é porque a Shakira teve já, né? Vários anos aí. Shakira e Agatha Christie, né? Separadas por um... por um continente latino. Ouvinte jamais imaginou que eu vi o episódio de Agatha Christie pra saber sobre a sua quão parecida com Shakira ela era. Tem outro livro aqui também, do biógrafo Jane Morgan. O título é Agatha Christie and the 11 Missing Days, né? Agatha Christie e os seus 11 dias perdidos, segundo o meu inglês nórdico. Que ele conclui ali que a Agatha planeja o evento mais na função de envergonhar o marido, apesar de não ter calculado e antecipado todo esse melodrama público que acabou se resultando. Talvez não se importou. Meio que foda-se ali, né? E sabe o que eu acho interessante? Porque assim, ela fez pra envergonhar o marido e ela tira e transforma ela no centro de tudo, que se for do resto, entendeu? Então, tipo, não importa se ela foi traída, não importa se o marido tá abandonando ela é o centro. As pessoas só querem saber dela. Elas não dão a mínima pro cara, entendeu? Não dão a mínima pra amante dele. Então, além de tudo, além de ter conseguido envergonhar, ela também mostra quem que é a pessoa importante nisso, entendeu? É ela, pronto. E eu acho que isso tem uma certa beleza nisso, né? Porque esse cara, ele sumiu. Ele não é relevante. Ninguém lembra dele. Ele é completamente relevante, né? É um bostão. Ninguém nem lembra dele, entendeu? A gente tá falando dele no podcast. Não, ele é um merda. Pronto. Quando eu falo que ela faz as coisas com maestria, ela realmente faz coisas com maestria, mano. Ela arquiteta muito bem. E ela conta aquela história muito bem. E ela, tipo, gente, ela basicamente fez o que ela faz nos livros. Só que na vida real. Bem, ainda existe uma teoria bem alternativa, assim, que a Agatha teria desaparecido durante um colapso nervoso, como a gente estava falando, né? Apesar de consciente das suas ações, mas sem controle emocional de si mesma, né? Porque a mulher não tem controle. A reação do público na época foi amplamente negativa, supondo um golpe publicitário ou uma tentativa de incriminar seu marido por assassinato. O que é muita doideira tu parar pra pensar que alguém pensaria isso dessa idiotice estando viva, né? Tipo, em algum momento aquilo ia acabar, né? Não faz nenhum sentido isso, gente. Tem o livro Agatha Christie Companion, do Danny Sanders e Len Lovallo, que falam que a senhorita Fisher, esposa do secretário da Agatha, teria ligado pro Art, o ex dela, provavelmente para avisá-lo de que a Agatha estava indo encontrá-lo com a senhorita Nilo, que seria aí o amante dele, né? Isso confirmaria a crença de que Art planejava deixar o local durante o jantar para tentar encontrá-la do lado de fora para evitar um confronto. Já outros relatos falam que Art não ouviu falar sobre ela ter deixado a casa deles e do desaparecimento da esposa até a manhã seguinte. E de acordo com o periódico Paranormal, agora é sério, gente, agora é... Vamos dar a mão aqui. Vambora. É um periódico, né? Como se fosse uma revista eletrônica. O altereddimensions.net. Esse é sério, gente. Esse aí é pra levar a sério. Outra nota foi escrita para o vice-chefe da polícia de Surrey, que notificou que Agatha temia por sua própria segurança, planejando fugir e relaxar em Yorkshire. Um negócio que pra mim acho que não faz tanto sentido. Mas o cara é um periódico paranormal esotérico, então acho que deve ter alguma coisa que o plano astral deve ter falado pra ele. A polícia estava inclinada mais pra teoria de vingança ou golpe, e os repórteres concordaram com essa suposição e se recusaram a acreditar na teoria sem sentido da perda de memória, teria sido aventada, né? Apontando algumas irregularidades em sua alegação da amnésia. E é óbvio, né? Pô, como é que a pessoa vai lembrar do nome da amante? Enfim, né? Vai ter essas questões todas, né? Uma dessas inconsistências, inclusive, foi o fato da Agatha ter sido encontrada com uma grande quantidade de dinheiro, sendo até questionada pelos hóspedes do hotel. Do tipo, por que ela estaria carregando dinheiro se ela iria apenas confrontar o Art? Isso aí é uma pista interessante, né? Talvez jogar o bolo de dinheiro na cara dele e falar, eu posso comprar você, seu hotel e a Inglaterra com dinheiro de venda de livro. E a sua mulher também. Pode ser, não sei. Exatamente. Ela ia falar, sou rica! Enfim, né? A Agatha deu a desculpa que ela tava levando uma grande quantidade de dinheiro pra emergência. Quem nunca? Viver bem, comer bem e ficar no hotel de luxo. Cada um elege suas prioridades de emergência, gente. Quem sou eu pra dar queridíssima Agatha? Cada um com a sua emergência. Exatamente.
Outro ponto contra a ideia da perda de memória foi que quando ela estava em Harrogate, a autora escreveu para a loja de departamentos Harrods, perguntando sobre um anel de diamante que havia perdido lá. No entanto, o anel em questão foi perdido na loja umas semanas antes de seu desaparecimento. Ela descreveu o anel perfeitamente e pediu à loja que eu enviasse a senhora Teresa Nilo no Hydro Hotel em Harrogate, coisa que aconteceu, e o objeto foi devolvido a ela enquanto ainda estava no hotel. Foi meio que uma triangulação. Ela, meio que não querendo perder o anel que ela tinha ou comprado, estava sob posse dessa loja, mandou entregar no nome da amante, sabendo que ela já iria pra lá. Então isso meio que decodificava que tudo foi planejado e não parte de um surto, né? Não sei se deu pra entender, mas seria uma coisa um pouco mais planejada. A questão, porém, é que dessa história é meio esquisita porque não teria registros dessa suposta carta, né? Enfim, né? É mais ou menos isso que a gente tem desse mistério. Eu acho que todo mundo aqui que tá nesse podcast vai perguntar o que vocês acham e tal. Mas eu acho que todo mundo aqui meio que se concordou com a gente construiu junto aqui um resultado aqui que eu acho que pra mim faz um pouco de sentido, né? Independente se foi uma espécie de vingança irônica, assim, mas não é vingança do tipo, eu vou fingir que o cara me assassinou, porque isso não faria nem sentido, né? Pô, a mulher escreve de maneira tão inteligente sobre crimes e sobre essas paradas, vai fazer uma parada tão inconsistente assim dessa maneira, sem sentido, sem propósito, né? Pra mim, eu acho que eu tava precisando de um spa mesmo, de umas férias, e decidiu fazer um auê no processo, meio que num gesto, às vezes, até de autoafirmação. Eu sou pica mesmo, e é isso aí. Eu vou manifestar na vida real o que eu escrevo na ficção, porque eu posso. E aí se fodam aí quem estiver preocupado. Acho que isso cada um merece aí uns 11 dias de polícia aí pra perseguir você, né? Então é isso aí, gente. Eu acho que a grande conclusão é o que vem logo depois. A Agatha vai tirar uns momentos de férias, né? Pega o Expresso do Oriente. Pra quem não sabe, tem um nome do título do livro, mas o Expresso do Oriente, acho que ele não existe mais, né? Acho que não tem mais, ou tem? Então, Expresso do Oriente era o nome de uma companhia de trem específica. E ela fazia alguns trechos, né? Não tinha um trecho só. Existia mais de um trecho que o Expresso do Oriente fazia. E ele não existe mais oficialmente do mesmo jeito. Existe uma companhia de trem de luxo hoje em dia, que é a Orient Express. Eles fazem viagens, se eu não me engano, de Paris para Veneza e de Paris para Budapeste. Com esse nome de Expresso Oriente, mas não existe mais o trem efetivamente que vai do Cairo, por exemplo, para Paris, ou que vai tinha duas rotas principais, se não me engano, era Cairo e Istambul também, por isso que era o Expresso Oriente, né? Hoje em dia tem um sonho poder viajar com eles, mas é efetivamente um trem de luxo, assim. Pra dar uma base, se eu não me engano, sai passagem mais barata pra uma viagem de um dia, cerca de 5.000 libras. É um trem de luxo. Ele é todo dos anos 20, ele é lindo, maravilhoso, mas é isso. O trem, efetivamente, que existia, que passa nos filmes, etc., ele não existe mais. E essa companhia de luxo usa muito, por conta da Agatha Christie, o Expresso Oriente tem uma mítica em volta, né? Tem uma romance em volta, uma coisa muito forte. Sim, claro. Então eles continuam com o mesmo nome, mas não é mais o mesmo. A ideia geral é que em 1930, né, ela pega esse expresso, né, que é um trenzão, né, que vai de Ocidente a Oriente, segundo a lógica da época, e ela conhece um casal de arqueólogos lá pra Bagdá, né, convidou ela pra ir pra uma escavação que eles estavam trabalhando, né, como uma mulher aventureira, nata. Quem nunca, né? O André conheceu pra lá de Bagdá. Eu comecei a rachar. Pra lá de Bagdá, ela tava pra lá de Bagdá quando conheceu o próximo marido dela, né, que o atual, não que, acho que já morreram, né, mas o próximo, o segundo, né, o grande amor da vida dela. Se eles não morreram ainda. Se não morreram, aí fica um grande beijo aí pro casal. Não, acho que ia morrer, sim. O Max Mallowan, que ele era um arqueólogo, inclusive 13 anos mais novo que ela, né? Isso é só interessante pra piada que ela solta, né? Que fala, o arqueólogo é o melhor marido que a mulher pode ter, porque quanto mais velha ela fica, mais interesse por ela ele tem. A piadoca aí da queridíssima Agatha, né? Ai, a Agatha, gente. Piadista ela, né? Nossa. Né? Esse casal, né? Ele foi muito influente, né? E isso também foi um momento em que, ela conseguiu aí encontrar alguém que preste, pelo menos, né? Porque foi, inclusive, graças às grandes viagens que esses dois fizeram, que ela teve inspiração, né? Pra morte no Nilo, assassinato no Expresso do Oriente, morte na Mesopotâmia, né? Então vocês veem aí que tem bastante influência, né? Os outros lugares, esse eixo Oriente e Ocidente pra época. Só fazer uma correção, o Expresso Oriente vai até Istambul ainda hoje. Eles têm uma rota nova que não tinham tão tempo atrás. Porque eu claramente acompanho
Então, pra ficar tranquila, porque até agora eu achava que não existia mais o Expresso do Oriente. Então, Tá tudo bem. você já tá mais certo que eu. É interessante porque, né, tem aquele gostinho meio palha quando você olha que tem todo um orientalismo muito forte ainda, né, na obra da Agatha Christie, assim. Sim. Que é muito a visão de uma mulher da Inglaterra nos anos 30, anos 40, tipo, os ingleses, os franceses, os europeus incríveis e o resto, né, assim. Então, ela tem um exotismo muito forte quando ela trabalha com tudo que não é europeu, assim. Fazia parte do zeitgeist da época, né? É difícil você desassimilar isso. Sim, essa mística também, né, que vem muito ali dos anos 20, aquela coisa das escavações egípcias, aí você tem o começo do século, você tem Tutankhamon, você tem um monte de coisa que faz parte dessa aura de mistério que o Oriente trazia, que ela vai trazer, só que com outra pegada de assassinatos. É isso, gente. A Agatha Christie continuou bastante prolífica na ficção, né? Ficção policial. Muita intriga familiar, briga por herança, assassinatos, mordomos como suspeitos. Ela foi promovida a Dama Comandante da Ordem do Império Britânico em 1971. Virou uma autora best-seller. Cara, ela vendeu literalmente eu não tô falando bilhões de cópias no mundo todo, cara. Ela é talvez tranquilamente a autora que mais vendeu livro no mundo, assim, com muita tranquilidade. Eu ouvi muito sobre as representações da Agatha Christie no cinema. A Rosalind, a filha dela, não curtia, não. Ela não deixava as representações da mãe, não. Eu ouvi esses boatos aí, eu achei muito legal, né? Porque a Agatha, ela ia assistir os filmes que faziam dos livros dela, e de vez em quando ela falava se ela tinha gostado ou não, que ela era bem crítica, né? Então acho que é por isso que a gente não tem tanta coisa da biografia da Agatha feita no cinema, porque ela não curtia muito, não. Aparentemente a própria Agatha não curtia a ideia de cinema, né? Dela ser representada. Acho isso muito interessante, né? Porque, coitada da Mary Shelley, nossa, foi pra sempre lá. A gente nem sabe mais o que é ficção e o que é verdade da coitada, se for seguir a parte do cinema. Eu tava pensando naquela adaptação horrorosa do Morte do Nilo, sabe? Que saiu com a... Nossa, que teve até canibal, né? Nossa. Mas o filme é ruim? Horrível, nossa. Eu achei horrível. Mas assim... Entendi. Eu, às vezes, não sou parâmetro, porque eu acho coisa ruim boa, entendeu? Mas eu achei muito ruim. Cara, e pior que tem uma época bem interessante pro cinema de policial, né? Tem um monte de coisa aí saindo, né? O Knives Out, por exemplo, que eu sou apaixonado completamente. O protagonista, ele é muito Poirot nesse sentido, né? Ele é bem menos Sherlock Holmes pra mim, mas Poirot, assim. Ele tem uma... Adoro, tipo... E tu vê que, tipo assim, pô, teve aquele auê, porque teve aquele elenco de estrelas do Assassinato do Expresso do Oriente. Né? Mas foi um filme que saiu e é como se não tivesse saído, né? Porque ninguém fala dele, foda-se, né? Meio... Bem triste. Esquecível, né? Gostaríamos de agradecer a você que ficou até aqui, meu querido ouvinte, para escutar até o final a resolução desse grande mistério, que demos um pequeno spoiler aí pra vocês. Só tem 80 anos essa história, sei lá. Não sou bom com Agatha Christie, não sou bom de matemática também. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. E deixa eu falar, Michelle, onde o pessoal te encontra? Você já falou bastante do seu trabalho e tal, que é algum lugar que você gostaria de ser encontrado ou não? Olha, não. Mas eu vou falar do blog de terror 365 filmes de horror.blogspot.com, que eu comentei lá do pessoal que a gente fala de filmes de terror todos os dias. E a Jéssica sempre fala de alguns filmes de mistério influenciados por Agatha Christie lá também, porque se a gente diz que é terror no nosso coração, então é. Então tá lá no blog, né? Então fica aí o convite pra vocês conhecerem os textos do pessoal. Perfeito. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a vocês e aquilo. Não olhem para trás. Ela pega o finzinho ali da era vitoriana, né, Tupá? Pois é, aí eu te pego, né? Aí você tá aí. Você tá aí de sacanagem com o gato? Eu tava fazendo carinho no gato. Então, 1890 é...
carreira, né? O editor pede o livro e ela escreve, Andrei? Pois é. Você tá falando que o Andrei não escreve? Não, escrever eu escrevo, né? A carapuça serve? Eu só não trabalho, é diferente. No Twitter. Escrever, ele escreve. Se presta, a gente não sabe, né? Exatamente. Não leio. Vou mandar agora todos os meus livros pra Gabi, pra ela falar mal de mim com propriedade. Cadê o Calcifer 3? Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Não, eu vou falar que eu tô completamente chocada com o preço de uma cabine simples no Expresso Oriente pra uma viagem de 6 dias. Não é pra gente, Tupá. Isso que eu já conheci o rolê. Volta pra cá, Tupá. 21 mil libras, gente. Por pessoa. Pra uma cabine simples. Calma aí. Quanto é 21 mil 6 libras? dias. A partir de, né? A mais ralé? Caralho. 21 mil libras. 21 mil libras. Tá quase o... Tá quase o metrô em BH. Olha A isso, passagem. gente. Muito chocada, muito chocada. Porque eles têm várias rotas, assim. Tem outras por 3.500. O mais barato é 3.500. Pra uma noite. Caralho. É. Então eu vou deixar isso para próximas férias, pra dar uma juntadinha Isso. de dinheiro. É isso. Pra não, né? Quando você for, próxima vez que você for ter um colapso nervoso e for pro... Eu tô quase. Não, fica tranquilo, vai ser bem próximo. Isso aí vocês vão ter notícia em breve. Meu carro vai aparecer do lado do Rio Tietê. Quero ver eles Com a luz acesa. com a luz acesa e minhas coisas lá. mundofreak.com.br